Eu gostaria de passar a palavra, nesse momento, ao excelentíssimo senhor deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Química, Paulo Pimenta. Quero, em primeiro lugar, saudar aqui o nosso ministro, Armando Monteiro, e, na pessoa dele, saudar todos os representantes de órgãos governamentais, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais aqui presentes e representados. Doutor Fadigas, em seu nome, saudar aqui todo o nosso setor empresarial da indústria brasileira aqui presente, Fernando Figueiredo. E, na pessoa do Fernando Figueiredo, eu quero agradecer aqui, Fadigas, a todo o trabalho, o apoio que nós tivemos ao longo deste ano, de toda a equipe da Biquim, do corpo técnico de excelência da Biquim, dessa parceria com a Frente Parlamentar. Saudar aqui o deputado Cirac, sempre deputado, que foi pioneiro da organização dessa frente, deputado Alex Mamente, companheiro lá da nossa frente. Saudar aqui o deputado Luiz Turco, nosso presidente da Frente Parlamentar aqui de São Paulo. E eu acho, deputado Luiz Turco, deputado Davi, que foi muito importante esse trabalho de criação das frentes estaduais, que nós criamos em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, e queremos criar em vários outros estados e também municípios do Brasil. Eu tinha preparado, Fadigas, uma fala, mas eu estou que nem o presidente Lula agora. Mas depois que o Fadigas falou, resolvi mudar a minha fala. Em primeiro lugar, porque se for falar sobre química, eu não terei muito o que acrescentar, né? Com certeza, todos os senhores e as senhoras que estão aqui presentes são pessoas que conhecem esse tema muito mais do que eu. E eu fiquei pensando que, em dezembro do ano passado, eu estive aqui, né, quando eu fui convidado para assumir essa frente parlamentar. Eu não sei se vocês já sabiam que ia ser um ano tão difícil quando me convidaram, né? Mas hoje eu fico pensando que, na realidade, muito mais do que um convite, era um desafio, né? Porque, além de presidente da frente, sou também líder do governo na Comissão de Orçamento. E nós tivemos, de fato, um ano muito importante para o país. E, a partir do esforço do deputado Cirac, quando criou a frente, uma das primeiras questões que eu percebi é que, diferente de outros setores da economia, como a indústria automobilística, o setor agropecuário, a indústria química ela tem muita dificuldade ainda de ser reconhecida pelas suas qualidades. E muita dificuldade de ter interlocução política, de ter vozes que, em momentos decisivos e estratégicos do país, digam tudo aquilo que o Fadigas disse aqui e tudo aquilo que vocês sabem a respeito da importância estratégica da indústria química. Poucas vezes eu me lembro, e não é esse governo, ou o governo anterior, ou qualquer governador, quando fala sobre projetos de futuro ou desafios para vencer os momentos de dificuldade, e citam obras de infraestrutura, e citam a logística do setor agropecuário, e falam sobre a indústria automobilística, eu confesso para os senhores e para as senhoras que eu não me recordo de ter visto um governador ou um presidente da República de qualquer partido comprar um debate no país a respeito da importância estratégica da indústria química para o novo ciclo de desenvolvimento nacional. E eu acredito, Fadigas, que talvez aí resida o nosso grande problema. Nós temos hoje no mundo um processo de queda vertiginosa do preço do petróleo. Boa parte das principais indústrias petroquímicas e indústrias químicas do mundo são integradas com petroleiras. No momento de crise, é fundamental que essa integração se realize de maneira plena, porque você vai queimar matéria-prima
com preço baixo, que você pode multiplicar por 6 o seu valor agregado se usar como matéria-prima, mas nós não conseguimos resolver de maneira plena aqui no Brasil esse processo de integração da Petrobras com a indústria química. A Petrobras é parte do problema, mas também pode ser parte da solução. E não é razoável que nós estejamos há 3 anos aguardando que a Petrobras tome uma decisão que nos permita ter contratos de longo prazo para fornecimento de nafta, para fornecimento de matéria-prima. Nós temos mais de 6 bilhões de investimentos represados. E vejam, senhores e as senhoras, o paradoxo. Até 2005, 2006, nós tínhamos praticamente uma balança comercial equilibrada. E no momento que nós conseguimos ter uma política de acesso a crédito, de melhoria da capacidade de bens de consumo, de parcelas importantes da população que até então não tinham acesso a esse mercado, a nossa balança comercial passou a ser deficitária. Porque nós não conseguimos ter uma política no país que fizesse com que a indústria nacional pudesse suprir essa demanda necessária para oferecer esse produto para esse novo contingente de brasileiros e brasileiras que acessou o mercado. Então, esse é o grande desafio. E eu tenho me tornado até impertinente, porque em cada reunião que eu vou, Fadigas, seja com a presidenta Dilma, com o ex-presidente Lula, com órgãos de governo, quando discutem que medidas nós temos que priorizar para enfrentar esse momento, eu insisto que a indústria química deve estar incluída. Eu digo, a indústria química ela é fundamental, ela é estratégica, porque se nós resolvermos de maneira adequada uma política para a indústria química, nós estaremos levando junto todas as demais indústrias integradas que dependem dessa matéria-prima e que, fundamentalmente, a partir dessa decisão política, poderão ter um outro cenário de futuro para o Brasil e para o mundo. Então, eu quero dizer para os senhores e as senhoras que, entre vários desafios que nós temos, alguns deles não dependem da crise econômica. Nós temos que investir na nossa frente, nos estados, Luiz Turco, dos municípios. Nós temos que fazer uma parceria cada vez mais forte, que eu gosto muito com o nosso pessoal da Olimpíada da Química. Nós temos que ensinar nas escolas, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, pessoas que disputem na sociedade, que tenham voz e capacidade de argumentação para mostrar tudo aquilo que a química faz de bom, que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu acho que esse deve ser uma das grandes tarefas, Fernando, nesse próximo período do nosso trabalho na frente. Ser também um divulgador de boas práticas, de coisas boas. E nós temos uma estrutura da frente com vice-presidentes de todas as áreas, que tem funcionado muito bem, que permite que vários parlamentares de diferentes partidos estejam integrados de maneira plena. Quero dizer para os senhores e as senhoras que nós temos trabalhado de maneira permanente e constante junto ao governo para encontrar uma solução para essa questão do contrato de nafta. Nosso ministro Armando Monteiro tem sido um grande parceiro, o ministro Eduardo Braga, que vai estar aqui, da mesma forma. Ontem eu conversei com o ministro Rossetto, e aqui eu quero fazer um destaque para a importância do ministro Rossetto nesse debate, porque nós conseguimos incluir na frente este ano algo que até então, do meu ponto de vista, não estava bem resolvido. A frente parlamentar da química ela não pode ser uma frente só de empresários do setor químico. E foi fundamental que nós tenhamos atraído esse ano, para ser integrante da frente, de maneira ativa e permanente, o setor do trabalhador, os trabalhadores do setor químico. Eu quero saudar aqui o Oswaldo Bezerra, coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, Plástica, Farmacêutica, Cosmético e similares de São Paulo, Taboão da Serra, Embu, Guaçu e Caieiras, e o Sérgio Luiz Leite, nosso primeiro secretário-geral da Força Sindical. Porque a presença dos trabalhadores ela nos dá mais credibilidade também para cobrar determinadas políticas dentro do governo. Sirac. Eu estive lá, junto com o Raimundo Souza, fizemos uma excelente agenda no Sindicato dos Químicos do ABC. E o ministro Rossetto tem nos ajudado muito, porque ele inclui nesse debate também o lado da defesa do trabalho, do espaço do trabalhador, da garantia do emprego.
e ficou de hoje também, às 15 horas, ter uma conversa comigo sobre os desdobramentos dos encaminhamentos junto ao ministro Jacques Wagner, da Presidência da República, da Petrobras, para que nós tenhamos, até o mais rapidamente possível, uma solução definitiva para essa questão. E quero concluir dizendo aos senhores e às senhoras que eu sou daqueles que acham que é muito importante o equilíbrio fiscal, é muito importante o ajuste fiscal, mas nós não podemos errar o tom. Nós temos experiências importantes de países que enfrentaram crises como nós, mas optaram em enfrentar a crise crescendo, especialmente a experiência recente dos Estados Unidos. E eu gostaria muito que o ministro Lévy estivesse aqui nesse debate, porque eu quero dizer para ele que eu estou convencido que o Reintegra e o REIQ são medidas que não ajudam no equilíbrio fiscal, asfixiam a capacidade produtiva e a competitividade da indústria nacional, e que nós temos que flexibilizar a meta do superávit e não cortar o oxigênio fundamental para que alguns setores possam continuar crescendo, gerando emprego, exportando e ajudando o Brasil a sair da crise. Já tive a oportunidade de dizer isso, estou trabalhando dentro da Comissão de Orçamento para que nós possamos flexibilizar essas questões, estou otimista nesse sentido e quero que o dia de hoje seja um marco importante no fortalecimento dessa parceria e nas nossas expectativas de futuro. Um grande abraço para vocês e muito obrigado pelo convite e pela atenção de todos.